A paz de Deus, irmãos. Que Al venha abençoar a vida de cada um e dar o entendimento e a sabedoria da palavra. O nome de Alcha para cada irmão, tá? Irmãos, hoje eu vou fazer um complemento do primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, vou colocar aí o link dele embaixo para poder pegar a sequência dos vídeos, tá ok? Hoje vamos falar um pouco sobre a era de Filadélfia, tá? Vamos falar mostrando para os irmãos que essa era de Filadélfia é uma era muito especial, tá? É uma era de seres celestiais, tá bom, irmãos? É uma era de seres celestiais. Não é uma era de seres carnais, né? Vou começar primeiro lendo Apocalipse 3:7, a carta da era Filadélfia, que os irmãos vão entender isso perfeitamente, tá? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, né? Conheço tua conduta, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, forçarei que venha e prostre-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Olha só, que maravilha a palavra, irmãos. Você pode olhar todas as eras, nenhuma era tem declaração de amor de Alcha para com ela. Somente a era de Filadélfia. Somente a era de Filadélfia. Aí você vê que essa era é uma era especial, irmãos. Não é uma era qualquer. Aqui, ó. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da provação. Ó, pra você ver, é a única igreja que vai ser guardada da hora da provação. Por quê? Hoje temos na Terra 4 eras. Temos Tiatira, que é a igreja babilônia, Sardes, que é a igreja católica romana, representada pela católica romana, Sardes, que é a igreja a suposta reformada, né, que saiu da católica, né, de Martinho Lutero, Filadélfia e Laodiceia, que é a representação das denominações hoje, tá? Temos essas 4 eras. Dessas 4 eras que são na Terra, ela é a única que tem essa como é que eu posso dizer? Essa recompensa de ser tirada da terra antes da tribulação, né? Então você vai vendo nas palavras que é uma era especial. Vamos lá, voltando aqui, ó. Te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venham logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Olha, irmãos, vamos entender essa questão da coroa, né? Muitos irmãos falam que coroa é entendimento. A coroa nunca foi entendimento. A palavra está falando aqui de coroa, né? Coroa. Mas, Paulo, por que a palavra está falando de coroa? Você vê aqui que é uma igreja que não começou agora, né? É uma igreja que tem coroa, uma igreja que acha, já tem uma prova de amor. Fala assim, ó, eu te amo. Entendeu? Você vê que é uma era especial. A era Filadélfia é uma era especial, irmãos. Você tá entendendo? E você vê que tem coroa. Por que tem coroa, irmãos? Porque já eram reis. Já eram reis lá em cima já. Essa era aqui, como Yalcha, veio para fazer uma missão na Terra. Como Yalcha veio sem memória fazer essa missão na Terra, assim veio também a igreja de Filadélfia sem memória. Por quê? Porque todos os acontecimentos da Escritura, irmãos, o Eterno sempre envia alguém. Né? Sempre envia alguém. Você vê ali que Noé foi escolhido para pregar a palavra naquele tempo ali. Né? Noé foi escolhido, foi salvo ele e a família dele. Foi escolhido para falar: olha, vai vir um dilúvio. Ninguém creu nele. Né? Ninguém creu nele. Todo mundo morreu no dilúvio. Foi salvo só ele e a família dele. O pai enviou 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra ali para poder tirar Ló daquela cidade. Enviou. Em várias ocasiões, entendeu? Você vê que sempre quando vai ter um acontecimento grandioso assim, o pai envia aqueles para poder avisar. Porque a palavra fala que o pai não esconde nada dos seus servos e profetas. Entendeu? Ele fala para os seus servos e profetas para poder passar para toda a humanidade. Entendeu? E na hora da tribulação, nos 7 últimos anos, será que o Eterno enviaria aqueles
para poder avisar isso, irmãos. Então você vê que essa igreja aqui é uma igreja que já tinha uma posse lá em cima. Por quê? Porque já tinha coroa. E essa igreja aqui são aqueles filhos de Yahusha. Filadélfia são filhos de Yahusha, tá? Os irmãos tiver alguma dúvida sobre filhos de Yahusha, temos um vídeo, esse vídeo explica bem, temos mais outros 2 vídeos no canal que explica bem, tá? Não vou entrar no contexto não, porque senão vai puxar muito para aquele lado, tá? Essa igreja são filhos de Yahusha, tá? E Yahusha veio, trouxe honra para a família dele, né? Porque a palavra fala que tem família, tem descendência, sua prole e sua descendência. Conquistou essa honra para eles e agora eles vêm para poder pegar essa dupla honra, porque uma honra já conquistou lá em cima. Por quê, irmão Paulo? A palavra fala que Yahusha é o segundo Adão, por diversos pontos, né? Por diversos pontos. Por quê? O primeiro Adão, fala em 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 44, parte B, né? A palavra fala aqui sobre 2 seres, né? Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Aqui está falando de Yahusha. O primeiro Adão é aquele Adão que foi feito do pó da terra. O segundo Adão é aquele espiritual que dá a vida, o espírito que dá a vida. Aqui, ó. Fala assim, ó, versículo 46, ó. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas sim o natural. O que é espiritual vem depois. Primeiro vem o Adão terreno, depois vem o Adão espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais serão os homens terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: o primeiro Adão ali, quando foi criado Adão e Eva, né? Ele veio do pó da terra e foi tirado Eva dele, teve seus descendentes, né? Você pode ver que teve Sete, Enos, Cainã e etc. Até hoje tem seus descendentes. E também o segundo Adão, assim como o primeiro, porque senão não estaria comparando com o primeiro. Também tem seus descendentes, né? Aqueles que foram tirados da costela dele, né? Da costela dele. Aí você me fala assim, irmão Paulo, me prova isso. Na roupa do sumo sacerdote, porque são tudo tipologia, na roupa do sumo sacerdote, aqui aquele peitoral, aquele efode, tinha cravado as 12 pedras na altura do peito. As 12 pedras, tá? A palavra fala que os eleitos que saíram de Yahusha voltaram para ele. E aqueles que nele foram enxertados, né? Depois eu te mostrar o que foi enxertado. Só que a representação ali do sumo sacerdote, dessas pedras, o peito significa costela, irmãos. Olha na imagem, você vê que no peitoral ali é na costela, tá? E essas pedras foram tiradas dali, né? Você vê em Isaías 51, 1 fala. Vamos lá ler em Isaías 51, rapidinho. Isaías 51. Fala assim, ó. Ouve vós que está à procura da justiça, vós que buscais a Iau, olhai para a rocha que fosse talhado, e para a cova que fosse extraídos, né? Rocha que foram talhados. Quem é a rocha, irmãos? Rocha é Yahusha, né? Então aqui tá falando assim, ó, você que está procurando justiça, porque viemos nessa terra, irmãos, fazer uma missão, né? Mas caímos, vamos dizer assim, né? Injustamente, nós fizemos nada para poder fazer, para poder cair, mas tivemos que vir cá para provar fidelidade, né? Por que, irmão, provar fidelidade? Porque lembrando que o primeiro Adão, Yahusha, o primeiro Adão, o Adão mesmo terrestre, ele foi infiel. O primeiro Adão foi infiel e trouxe a morte, né? E a primeira Eva, ela foi infiel e trouxe a infidelidade,
né? Infidelidade. Então, quer dizer, o segundo Adão são aqueles seres celestiais. O primeiro trouxe a morte e o segundo traz a vida. A primeira Eva trouxe a infidelidade. A segunda Eva, ela traz a vida. A segunda Eva é Filadélfia. Entendeu? Ela traz a fidelidade, me perdoe, irmão. Traz a fidelidade. Entendeu? Por isso que ele em 1 Coríntios compara o primeiro Adão com o segundo Adão. Vocês estão entendendo? Essa questão do ser celestial, irmãos, é tão tremendo. Por quê? Né? Vou tentar explicar um pouco mais a fundo sobre isso, né? Esses seres aqui são seres celestiais, tá? Seres que saíram de Yalcha. Mas, irmão, aqui na Terra, nessa Terra que nós estamos, não tem como o homem gerar. Só que lá no céu, lá nas regiões celestiais, o homem gera. Por quê? Porque Yal gerou Yalcha. Foi um homem, não precisou de uma barriga, não precisou de um útero, né? Ali você vê que Yal gerou Yalcha. E Yalcha gerou seus filhos. Por quê? Porque aqui está comparando a descender, aqui está comparando com Adão. E Adão foi ali o pai de muitos, né? O pai de muitos, não o pai de todos, mas o pai de muitos, assim como Yalcha. Yalcha é pai de 144 mil só. Somente dos 144 mil. Vocês estão entendendo? Então, vou te mostrar essa questão de diferença de seres. Esmirna, irmão. Esmirna foi uma igreja que também foi irrepreensível. Assim como Filadélfia. Somente as duas foi irrepreensível. Você pode ler as cartas ali em Apocalipse 3:2. Que hora de uma fala de repreensão de Filadélfia e de Esmirna, tá? Esmirna, a representação dela aqui com os descendentes de Adão, significa Enos. Enos, irmão, significa homem mortal. Homem mortal. Homem que vai morrer. Homem que é mortal. Aqui em Enoque, na carta aqui de Filadélfia, a representação aqui significa homem consagrado, né? Você lembra ali na antiga aliança que quem era consagrado, quem era ungido ali consagrado, era somente os sacerdotes e os reis, né? Aí você vê, Filadélfia tem coroa. Por quê? Porque é rei. Por isso que a palavra fala que Yalcha é rei dos reis. Por quê? Porque ele é rei daqueles de Filadélfia, rei dos reis. Porque Filadélfia tem coroa e é de tempos antigos. Samuel é representação de Filadélfia, irmãos. Filadélfia, Samuel. Vamos ler um pouquinho aqui. Faz assim, a representação do vencedor da área de Filadélfia. Samuel, filho varão, entregue no templo. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastarei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com o Eterno. Guardei-me de pecar. O Eterno recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a minha pureza, das minhas mãos perante a ele. Pode ler 2 Samuel 22, 23, 25. 1 Samuel 1, 24. Foi desmamado. Ali, né, quando a gente fala de ministério de 1 ano, linka direto Samuel. Por quê? Samuel foi entregue no templo. Entrega no templo. Assim como Filadélfia tem promessa de servir no templo. Assim que Samuel serviu no templo. Tá vendo como é que linka Samuel com Filadélfia? Serviu no templo e o outro... os dois vai servir no templo. Ele serviu no templo, né? Foi entregue para servir no templo. E Filadélfia servirá no templo, né? E Samuel, irmãos, teve aquele... Não é... A Ana não concedeu ele... E naquele mesmo momento já deu para ele ir ali para poder ir pro templo. Por quê? Tem um tempo de desmame, né? Ele foi criancinha, ele já foi criancinha, ele não foi bebezinho, não. Por quê? Porque a mãe tem que desmamar a criança, né? Tem que desmamar a criança para entregar. Imagina ele ali com a criança de 1 mês de vida ali. Tendo que vamos colocar, tendo que dar de mamar, né? E etc, etc, etc. Está entendendo? Então teve aquele tempo de desmame. Assim como Filadélfia. Cremos que nascemos dia 8 de abril. Né? Dia 8 de abril. E tem esse tempo de desmame. E quanto é que esse tempo de desmame, irmão Paulo? É de 1 ano. O ministério é de 1 ano. Assim como Yalcha, o pai, teve um ministério de 1 ano. Filadélfia também tem um ministério de 1 ano. Mostrando também que Enoque viveu 365 anos. Linkando com dias, 1 ano, 365.
É muita coincidência isso. Enoque foi arrebatado, viveu 365 anos, linkando com Filadélfia, que tem um mistério de 1 ano. Vocês estão entendendo como é que a palavra fala com si só? O outro, Nazireu, irmãos, João Batista. João Batista, tá? A representação de Esmirna, porque João Batista morreu, foi decapitado. Não que Samuel também morreu, Samuel morreu também, né? Mas a representação de Nazireu aqui de Elrana é de João Batista e Elrana, tá? Foi morto, decapitado, por denunciar o adultério do rei Herodes e as más ações do rei ilegítimo de Israel, né? Link com mortos decapitado por denunciar a prostituição do antimachia, Apocalipse 24. Com a grande Babilônia, embriagados com o sangue dos santos, Apocalipse 17, 2, 6. Os mártires ganharão direito de reinar o milênio. Os discípulos de João Batista não acompanhavam o discípulo de Yahshua, lembrando disso, né? Lembrando que Yahshua, no livro de Lucas, fala assim que Yahshua, Yohana enviou 2 dos seus discípulos para perguntar assim, ó, mestre, é você que era o Yahshua que haveria de vir ou devemos esperar outro? Você via ali que tinha uma divisão ali, tinha os discípulos de Yahshua e os discípulos de Yohana, né? Você via que tinha essa divisão. A representação de Nazireu, foi de Esmirna, foi Yohana, né? De Yohana. Qual que é o outro, irmão? O outro é Sansão. Por que Sansão? Sansão foi perdedor, né? Foi perdedor de Filadélfia, né? Você vê que Sansão torna-se ser vencedor da era de Laodiceia, que custa o sacrifício da própria vida. Vamos ler aqui, ó. As 2 colunas do templo celestial serão derrubadas, mostrando ali, ó, que aqui as 2 colunas, que era Satanás e Antimachia, vão ser derrubadas, vão ser destruídas. E substituída por 2 novas colunas, Esmirna e Filadélfia. Visto que 2 colunas anteriores, 2 querubins de asas abertas, não foram fiéis e buscaram ser adorados no nome do soberano Ial. Lembrando o seguinte, ó, no templo que Salomão fez ali, todas as paredes tinha os querubins desenhados. Em cima da arca tinha 2 querubins, né? Remetendo aqui adoração a esses querubins, né? Aqui, ó, as 2 colunas infiéis, pode ler lá em Ezequiel 28, de 1 ao 19, Emanuel e Lúcifer. 2 Coríntios 3, 11 a 17, e as 2 colunas da maçonaria, né? Link com o rei de Tiro, que fez as 2 colunas de bronze no templo. 1 Reis 7, 13 a 15. Link com o dragão e com o antimachia, que recebe a adoração, em Apocalipse 13, 4. Querubim de asas abertas, link com Isaías 8, de 6 a 8. Né? Sansão é aquela condição, né? Foi um nazireu também, só que se embriagou com vinho, se prostituiu, né? Você vê ali que a cabeleira dele ali foi rapada, foi arrancada. O que significa a cabeleira? A coroa, ele perdeu a coroa, né? Você vê ali que João Batista e Samuel não perdeu essa coroa, não foi raspada a coroa dele, não foi arrancada a cabeleira dele. E Samuel tinha Sansão, né? Você pode ler lá em Juízes 16, você vai ver a história de Sansão ali. Arrancou, e Sansão tinha 7 tranças, linkando o quê? Linkando um candelabro, os 7 espíritos, das 7 artes, o espírito de Al ali, entendeu? Arrancando ali, ó, vai perder esse espírito de Al, vai perder a coroa, perder a cabeleira, porque era para ser vencedor, assim como na era de Filadélfia, só que perdeu a coroa. Vocês estão entendendo, irmão? 3 Nazireu. Em Elrana, representação de Esmirna, foi decapitado, morreu. Samuel, representação de Filadélfia, né, foi entregue no templo, né, no templo celestial, o filho varão. E Sansão, que perdeu a coroa, que linka Esmirna. A condição do filho pródigo, arrependido, em Lucas, né. Aí fala assim também, esses aqui que perderam a coroa eram filhos de Yahshua também, mas perdeu a coroa. Eram filhos de Yahshua, mas perdeu a coroa. Fala assim, ó, provar que eram filhos de Yahshua, olha. Ao vencedor lhe considerei que assente comigo no meu trono, no trono de Yahshua. Assim como eu venci e me sentei no trono do meu pai,
Mostrando assim, ó, aqueles que vencer na era de Laodiceia vai sentar no trono do pai deles, de Yahusha, vai sentar no trono de Yahusha. Vocês estão entendendo? Tá vendo como é que é o trocadilho de palavras? Entendeu? E a era de Laodiceia aqui, ó, linka com o descendente de Adão, Matusalém. Significa sua morte trará juízo, porque esses aqui, esses filhos de Yahusha que perdeu a coroa, vai ter que passar pela morte. Tá entendendo? Vai ter que passar pela morte. Então, irmãos, hoje eu acho que andamos bem no mapa, né? Mostrei para os irmãos que essa era de Filadélfia é uma era de seres celestiais, né? Tem muito mais para a gente poder estudar. O manual está em constante atualização. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Essa primeira parte já foi atualizada. Tá vendo aqui, ó? Tem a semelhança das celestiais, do reino celestial, né? Aquela estátua ali do rei, que o rei Nabucodonosor sonhou, né? Pode ver que aquele sonho que ele teve ali da estátua aconteceu e volta a acontecer, por isso que em Eclesiastes 1:9 fala, né? Tudo que foi voltará a ser. E depois eu vou explicar isso, tá? Para os irmãos, você vê que ele foi atualizado, mostrando que Éfeso é bronze, né? Depois eu te mostrar a questão do templo, né? É muita coisa, irmão, tá vendo? Tá em constante atualização, ó. Naquele primeiro já não tinha isso tudo que tem aqui, ó. Tá vendo, ó? E vai aumentando, porque à medida que o pai vai nos dando, nós vamos atualizando, tá? Então hoje estudamos um pouco de Filadélfia, mostramos sobre Nazireu, mostrando sobre a repartição das cadeiras, 16 para Esmina, dos 24 anciões que eu tô falando, 16 de Esmina e 8 Filadélfia, tá? E linkando com, mostrando que é 96 mil de Esmina e 48 mil de Filadélfia. O conjunto total dá 144 mil, tá bom? Então é isso, irmãos, a segunda parte do mapa. Logo mais eu vou lançar a terceira e assim vamos fazendo até os irmãos terem um entendimento completo, né? E lembrando o seguinte, irmãos, lembrando assim, ó, se os irmãos, né, o arrebatamento, muitos irmãos tá colocando data, lembrando que nosso ministério é de 1 ano, só que temos que fazer a nossa missão, né? Depende de nós, irmãos, fazer a nossa missão. O que é a nossa missão? Nossa missão é fazer esse material para deixar como um pergaminho para a era de Laodiceia, porque Filadélfia colhe porção dobrada, colhe para nós e para o próximo, colhe para nós, Filadélfia, e para Esmirna e para Laodiceia, né? Linkando ali com Elias e Eliseu. Elias deixou o manto para Eliseu, né? Assim como Filadélfia vai deixar para Laodiceia. E esse mapa aqui, irmãos, o pai já nos deu esse entendimento, que esse mapa aqui que eles vão estudar para saber quem eles são, tá? É esse material. Então, Filadélfia tem que cumprir essa missão, entendeu? Enquanto não cumprir essa missão, não vai ser arrebatada. Por quê? Porque Paulo fala assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé, né? Ele completou a carreira dele, né? Completou a carreira dele. As duas testemunhas também completou a missão deles, né? Assim como Filadélfia também veio com a missão e tem que completar. Enquanto não completar essa missão, não vai ser arrebatada. Entendeu? Então vamos passar esse vídeo, vamos levar esse entendimento para todos, entendeu? Nós temos muito mais que falar. Essa área de Sardes também é uma era que o pai está nos dando entendimento dela, maravilhosa, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, entendeu? Sardes é prata, aí linka lá com aquela estátua do rei Nabucodonosor, né? Que o peitoral ali, a cabeça é de ouro, o peitoral é de prata, tinha bronze, tinha ferro, né? É muita coisa, irmãos, que temos a falar ainda, tá bom? Então vamos dar graças a Yahweh, graças a Yahweh, né? Pelo entendimento que ele está nos dando, que é muito maravilhoso, tá? Graças a Yahweh, graças a Yahweh. Graças a Yahweh, graças a Yahweh. Graças a Yahweh, graças a Yahweh. Assim seja. Lembrando os irmãos, na hora de invocar o nome, na hora de for de orar, tem que invocar. Primeiro colocar o nome de Yahweh em primeiro lugar. Por quê? Porque Yahweh é o intercessor entre nós e Yahweh. Então primeiro você tem que invocar a ele, Yahweh, tá? Porque ele é um intercessor.
E quando for dar graças também, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Não estamos colocando Yahshua maior que Yahweh, não é isso. É porque a palavra fala que ele é o mediador, então primeiro temos que levar a palavra para ele. Tá bom, irmãos? Então fica na graça e na paz do eterno. A paz de Yahshua Mashiach.